Olá, família. Minha oração é que o amor de Deus esteja com você e todos aqueles que lhe acompanham. Passando aqui para me alegrar novamente com você, principalmente porque semana que vem estaremos juntos, né? Para quem estará naquele momento, nós estaremos no nosso reencontro. Então, a semana que vem, às 17 horas, nós voltaremos com os nossos encontros presenciais. Preste atenção, você que fica em casa, porque a partir da semana que vem, pela manhã, nós estaremos no YouTube. Mas à noite, nós estaremos no Facebook, avisaremos tudo isso direitinho, tá certo? E segunda-feira eu passo um vídeo para todos nós, explicando como será tudo direitinho. Nessa semana que entra, ou seja, no domingo que vem, exatamente no nosso retorno, nós teríamos nosso culto administrativo, mas enquanto estivermos em isolamento social, né, ou em afastamento social, nós não teremos culto administrativo. Então, nós não teremos o nosso culto administrativo da semana que vem. Mas nessa semana, nós temos duas aniversariantes. A irmã Marlene faz aniversário no dia 18, ou aniversaria no dia 18, e Márcia Campos, no dia 19. Portanto, no dia do nosso retorno, Márcia estará aniversariando. A minha oração é que o Senhor abençoe vocês tremendamente e sempre resplandecendo na vida de vocês, fazendo com que a vida de vocês diferencie em outras vidas. Deus abençoe vocês. Parabéns, irmã Marlene. Parabéns, Márcia. Nós damos continuidade aos nossos encontros, ou seja, os nossos encontros com Cristo. Nesta semana, nós vamos falar do encontro com o apóstolo Paulo. Por isso, a gente fala no encontro com a luz. No encontro com a luz. Atos, capítulo 9, nos versos 1 a 4. Nós falaremos um pouquinho agora pela manhã e mais tarde nós complementaremos. Atos 9, 1 a 4. Texto bíblico diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Esse encontro é um encontro que muitos de nós conhecemos, muitos de nós já estudamos. Eu mesmo já preguei muitas vezes sobre este encontro em Betânia. Mas eu quero traçar para você hoje uma visão diferenciada, já que nós estamos também num momento diferenciado. Veja, o apóstolo Paulo era alguém nesse momento aqui, Saulo, que era muito importante para os fariseus. Nesse sentido, a queda do apóstolo Paulo é algo diferenciado. Portanto, percebo aqui que o orgulho dele foi quebrado. Veja o verso 4. Cai por terra Saulo, ouve uma voz que o questiona. Cair por terra, literalmente Saulo foi derrubado. E se nós entendermos que possivelmente Saulo estava em cima de um cavalo, ele foi derrubado de cima de um cavalo. Se ele estivesse a pé ou se ele estava a pé, ele foi simplesmente derrubado por causa da luz que o atingiu. Quando a gente pesquisa sobre a vida de Saulo, a gente vê da importância dele. Veja Atos capítulo 5, no verso 58. Quando na morte de Estevão,
O texto bíblico diz, Atos 7:58, arrastaram-no, ou seja, arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja, jovem, mas ao mesmo tempo um líder influente, né? A gente leu no texto referencial que ele lidava direto com os líderes sacerdotais. No texto de Atos, capítulo 8, nos versos 1 a 3, texto seguinte, né, do que acabamos de ler, texto de Atos 8, 1 a 3, diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Aqui foi aberta uma grande perseguição. Nós vimos que ela foi ensejada lá em Atos capítulo 3, né, quando o apóstolo Pedro fala ao público depois da cura daquele aleijado na porta do templo, que a gente viu a semana passada, né? Um outro encontro, tá? Então, nesse sentido, o próprio Paulo, né, citando aos judeus a sua vida, né, em Atos capítulo 22, no verso 4, diz: persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Em Atos capítulo 26, os versos 10 e 11, falando ao rei Agripa, o apóstolo Paulo também cita da mesma forma, fala de castigo, de maltrato, né? Fala da fúria dele contra as pessoas que seguiam o evangelho, né? E ele diz assim: cheguei aí às cidades estrangeiras para persegui-los. Em Gálatas capítulo 1, no verso 13, o apóstolo Paulo referencia da mesma forma: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Perceba o objetivo do apóstolo Paulo aqui, anteriormente. Perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Saulo, naquela época, possivelmente não, era muito influente. Com uma grande influência, possivelmente arrogante. E a gente percebe pelo fluir dos textos essa arrogância do apóstolo Paulo na época. Provérbio 21, no verso 4, na versão transformadora, diz assim: olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é pecado. Vou repetir. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é pecado. É coisa de quem vive impiamente. Nesse sentido, o apóstolo Paulo era bem arrogante, né? A gente percebe nas cartas como Paulo procedia anteriormente. E nas próprias cartas ele cita a luta dele para que essa arrogância não continuasse. Nesse sentido, o escritor de Provérbios cita bem, né? A NVI diz que a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Olhar orgulhoso e coração arrogante é coisa de ímpio, é comportamento de ímpio, né? Por isso eu trago um texto para nós passarmos para o próximo ensinamento. Quando Jesus Cristo cita em Lucas capítulo 11, verso 34, os olhos são a candeia do corpo.
Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. O olhar arrogante do Saulo, até então, sem reconhecer a autoridade da igreja, sem reconhecer a autoridade de Jesus, apenas objetivando perseguição, maltrato e destruição, simplesmente entende que são olhos de candeia. De candeia. Mas essa candeia é uma candeia religiosa. Ela traça a sua visão conforme as suas metas, os cabedais, as regras. Mas Jesus Cristo não falava de religião quando ele fala de candeia do corpo, dos olhos sendo o que ilumina. Jesus estava falando de uma vida que simplesmente poderia influenciar outra ou outras. É por isso que ele diz mais à frente que a lamparina ou a candeia não serve para ficar embaixo da mesa. Ela precisa estar na parede iluminando. O apóstolo Paulo, na época Saulo, não entendia isso, né? E de repente percebemos a cegueira diante da luz. Irmãos, o orgulho foi quebrado e a cegueira, porque ele achava que era candeia, religiosamente falando, mas vivia em escuridão. A cegueira esteve diante da luz. Versos 3 e 4. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Uma luz vinda do céu. A luz do próprio Deus. A luz do próprio Jesus Cristo. E ele cai por terra. Os textos bíblicos dizem claramente que nenhum homem pode ver a Deus. Nenhum. O texto mais perto disso no Novo Testamento é quando Jesus resplandece, ou seja, o texto da transfiguração diante de Pedro, Tiago e João. Mas Paulo viu Jesus em toda a sua glória. Ele não consegue ficar em pé e simplesmente desaba. Simplesmente desaba. Em Atos capítulo 26, os versos 11 a 13, eu volto no texto de Paulo falando sobre a sua experiência com Jesus aos judeus. Ele diz assim: por volta de meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Veja, Atos 22, 6 e 7. Atos 22, 6 e 7. O texto de Atos 26, 11 a 13 é o que nós vamos ver agora. É o texto do apóstolo Paulo falando ao rei Agripa. Então nós lemos Atos 22, 6 e 7 e vamos ler Atos 26, 11 a 13, que diz assim, é o apóstolo Paulo falando ao rei Agripas aí. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Veja a perseguição ao evangelho. A gente não está falando de uma perseguição religiosa aqui. É uma perseguição ao evangelho. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu,
mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Essa é a fala do apóstolo Paulo. Não é mais a descrição de Lucas, feita em Atos. É a própria fala do apóstolo Paulo, tanto em Atos 22 como em Atos 26. Agora, por que você diz, Emildson, que não é uma perseguição religiosa, é uma perseguição ao Evangelho? O apóstolo Paulo, Saulo na época, realmente achava que era uma perseguição religiosa. Eles achavam que aqueles que seguiam o caminho faziam parte de uma seita. Então eles entendiam que era uma perseguição religiosa. Mas na fala de Jesus Cristo, no encontro com Paulo, a fala é: por que você me persegue, Saulo? Era uma perseguição ao Evangelho. E Saulo, na época, foi confrontado pela luz verdadeira. Por que eu troco tantos nomes? É para que você entenda que o grande apóstolo Paulo vivia como Saulo. Na realidade, não houve uma troca de nome. Mas quando eu falo de Saulo, eu falo do perseguidor. Quando eu falo de Paulo, eu falo do perseguido. A gente vai ver isso mais tarde. Saulo foi confrontado pela luz verdadeira. Ele achava que era luz. Ele achava que poderia agir como a luz, porque ele achava que tinha toda a autoridade. E a autoridade de homens era realmente dele. Mas veja, Isaías capítulo 5, nos versos 20 e 21, Isaías 5, 20 e 21, o profeta diz assim: ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Era assim que o apóstolo Paulo entendia. Depois você vai perceber ele dizendo: eu fui criado, educado aos pés de Gamaliel. Era um dos melhores sábios judeus da época, se não fosse o melhor. O apóstolo Paulo foi criado aos pés, ou seja, discipulado por um dos melhores, se não o melhor. E era assim que ele se via. Era assim que ele se via. No entanto, o profeta Isaías deixa bem claro que o apóstolo Paulo de repente achou que o doce era amargo, que a luz era trevas, que o bem era o mal. E ele foi confrontado pela luz verdadeira. João capítulo 1, verso 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E se eu fosse contextualizar aqui para o Saulo, a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O Paulo, que era Saulo, literalmente foi confrontado pela luz. Literalmente. Ele entendia que a força estava ao lado dele, estava com ele, e que ele era a autoridade máxima dada pelas autoridades religiosas para perseguir os do caminho. Era assim que a Igreja de Deus era chamada na época. Os do caminho. Salmo 20, nos versos 6 a 8. Salmo 26 a 8. O texto bíblico, ou seja, o salmista diz: agora sei que o Senhor dá a vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Paulo, antes Saulo, achou
que estaria firme, porque estava autorizado pelas autoridades religiosas. Enfrentou a verdadeira luz. Eu queria concluir nesse momento, porque na realidade nós vamos dar continuidade mais tarde. Lembram do personagem da semana passada? Aquele aleijado à porta do templo? Ele recebeu uma mão. O apóstolo Pedro deu a mão a ele, levantou-o, e ele saiu pulando e comemorando a Deus pela sua cura. Aqui houve alguém que deu uma mão a Saulo também. Depois de conversar com Jesus Cristo, depois de questionar, depois de ter sua resposta, em Atos capítulo 9, nos versos 8 e 9, o texto relata que ele se levantou do chão, abriu os olhos e não conseguiu ver nada. Os que estavam ao seu redor o levaram pela mão até Damasco. Ele estava cego por causa da força da luz que ele olhou, ou que olhou para ele. O texto bíblico, no verso 9, diz que por 3 dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu. O choque foi tão grande que Paulo não comeu nem bebeu. A gente vê a continuidade desse encontro mais tarde. Mas a minha oração nesse momento é para que você entenda o texto bíblico, no sentido de os orgulhosos sempre terão seus orgulhos quebrados. Sempre. Sempre. Porque a sua cegueira estará sempre diante da luz. E a luz sempre brilha nas trevas do orgulho. Sempre. Para que aqueles orgulhosos sejam libertos das trevas e transportados para a luz, para o reino do Filho de Deus. Por que eu falei tanto de Saulo, Paulo? Porque o comportamento é outro. Não porque seu nome foi mudado, mas porque o comportamento é outro. E a Bíblia deixa claro sobre isso. Essa é a minha oração. Que nós estejamos olhando para o Senhor, deixando que o Senhor confronte as possíveis trevas que hajam em nós, para que nós sempre estejamos guiados pela luz e iluminados totalmente pelo Senhor. Que o nosso brilho, a nossa luz não seja nossa, mas do Senhor para a sua honra e glória. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar nesse momento, engrandecer por tua graça sobre nós. Quero colocar cada um de nós em tua presença, para que sejamos sempre luz. Mas não porque entendemos que a luz somos nós, mas porque somos parte da luz. A luz está em nós. O Espírito Santo do Senhor está em nós, sempre, sempre nos direcionando e nos fazendo guiar-nos, ou nos fazendo chegarmos até a tua vontade, Senhor, para podermos guiar outras pessoas à luz. Que o teu amor, a tua graça e a tua unção estejam sempre em nós, para que sejamos sempre, sempre o reflexo da luz de Jesus em nós. Eu oro entendendo que o Senhor sempre estará conosco. Essa é a promessa. Estarei com vocês até a consumação dos séculos, para que o Senhor
sempre esteja conosco, nos protegendo e nos indicando o que fazer, sempre para a sua honra e glória. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é que você seja portadora dessa mensagem maravilhosa que é a iluminação do Evangelho para aqueles que necessitam. Que o Senhor te abençoe e te guarde.